Olá, começa agora mais uma live aqui pelo Instagram da Escola do Legislativo. A gente vai só esperar um pouquinho até que o nosso convidado entre. Ele é o professor Eduardo Antônio da Costa, mestre em administração, e o tema da palestra de hoje é sobre como manter a produtividade e também a produtividade e também a motivação. Motivação e produtividade em tempos de pandemia, né? A gente trabalhando em casa, como é que você consegue manter tudo isso, ser produtivo, se manter motivado, trabalhando remotamente, sem que o chefe esteja ali vigiando o tempo todo, cobrando o tempo todo. Como é que a gente consegue manter, né, a produtividade numa situação assim? O Eduardo já vai entrar. Lembrando também que a gente tem um contato aqui, uma forma de e-mail para que você possa enviar sugestões de temas para nossas próximas atividades, que é o contatoelerge@gmail.com. contatoelerge@gmail.com. Então, se você tiver algum tema que você queira ver numa próxima atividade da escola, é só mandar para esse e-mail contatoelerge@gmail.com, tá bom? O Eduardo já vai entrar, assim que ele entrar a gente começa a nossa palestra, que como eu já falei, vai falar sobre produtividade e motivação, né, nesse período de pandemia aí, trabalhando remotamente. O Eduardo já entrou, vou chamá-lo aqui para a gente poder começar. Professor, Boa tarde, boa tarde, tudo bem? tudo bom? Como vão as coisas? Você Estão está me ótimas, vendo ou só produtivas me e ouvindo? motivadas. Isso é muito bom, né? E aí, vamos dar início à nossa live de hoje. Todos Isso, eu felizes, todos peço contentes. que o senhor, por favor, se apresente de forma um pouquinho mais longa, eu só falei o seu nome, enfim. Então, fale um pouquinho mais sobre você, a partir daí o espaço é seu para que o senhor possa passar o seu conteúdo. Perfeito. Então, vou fazer a identificação. A Tenho câmera não está virada 1,70 m. não tá virada para você, tá? Está virada para o seu computador. A gente está vendo aí o Tá. tema, inclusive, na tela. É porque eu deixei ele aqui para lembrar. Deixa eu só mudar aqui. Sabia que tinha. Ah, agora melhorou. Ah, agora sim. Tudo bom? Vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho aqui mais para trás, que você não está me vendo num todo, né? Está Mas melhorou cortando bastante. metade de mim. Melhorou bastante, né? Deixa eu dar uma acertada aqui. Os acertos finais, né? São possíveis. Vamos lá. Opa! Melhor? Perfeito. Tá melhor, tá perfeito, né? Deixa eu fazer uma rápida apresentação, né? Tenho 1,78 m. Não, não é isso não, né, Solto? É outra coisa, né? Vamos lá. Eu tenho uma formação em administração, uma especialização em marketing. Eu faço parte do quadro de professor reserva da Escola do Legislativo, dou aula na pós e venho do mercado de algumas grandes empresas, como o Jornal do Brasil. Em suma, né? São 35 anos de mercado e na área de docência já se vão quase uns 20 anos também. Tá perfeito? Perfeito. Bom, e o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos tratar hoje? O objetivo dessa uma hora que a gente vai estar aqui trabalhando, a gente vai falar sobre motivação e produtividade no trabalho remoto. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar entender o que é motivação, como se automotivar, como motivar uma equipe, como motivar uma estrutura. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade. O que é a produtividade? O que a empresa espera, né? O órgão público, a iniciativa privada ou a pública, o que ela espera? E, por último, a gente vai tentar amarrar todos esses dois aspectos dentro do quê? Dentro do trabalho remoto. Que até então a gente só ouvia falar em home office, home office, home office, home office, e aí a gente tem uma mudança do home office para o trabalho, o teletrabalho, e hoje a gente tem um trabalho remoto, que foi uma tendência que nos foi, digamos assim, ela foi necessária de uma forma tão rápida, até em função da própria pandemia. Então, basicamente, essa é uma hora que a gente vai passar falando sobre isso. Então, a gente tem o conceito de motivação. A motivação é um modelo criado mentalmente. Ou seja, ele se refere ao direcionamento momentâneo do pensamento, da atenção, da ação ou objetivo percebido positivamente. Então, esse direcionamento, o que ele faz? Ele ativa o comportamento humano e engloba conceitos diversos, tais como, a gente pode destacar, né? O desejo, o esforço, o sonho e até a própria esperança. Então, esses elementos eles estão compostos dentro da motivação. A gente precisa disso para estar motivado. Então, a motivação do colaborador, e a gente entende a palavra colaborador, que vai ser falado muito aí nessa uma hora, ela é uma nomenclatura que se usa na gestão, na administração e nas próprias empresas
Antigamente a gente via o colaborador como funcionário, empregado. Então existiu, deixou de existir isso. Então toda vez que a gente falar colaborador, a gente entende o quê? O funcionário que colabora para o crescimento da empresa. Então ela passa a ser denominado como colaborador. Então, a motivação desse colaborador, ele é um fator que pode fazer a diferença entre o quê? Entre o sucesso e o fracasso de uma organização, de uma empresa, seja ela pública ou privada, em qualquer hierarquia. E aí não tem esse negócio, é qualquer hierarquia. Então, é sensato entender que a motivação de uma pessoa, ela depende diretamente da força dos seus motivos para enfrentar as batalhas. Esses são os fatores determinantes. O que ela tem que vai fazer esse diferenciamento, se ela vai estar motivada ou não. Então, quanto mais motivada a pessoa estiver, melhor será o seu desempenho. Então, cada vez mais, se eu estiver feliz, se eu estiver alegre, se eu estiver alcançando meus objetivos e por aí afora, isso vai me deixar o quê? Mais motivado, vai me deixar muito mais feliz e eu vou produzir mais. Então, nesse momento, a gente pode usar até uma pirâmide que a gente usa muito na área de administração, que a gente fala sobre gestão, que ela é a teoria de Maslow, onde são as necessidades, né? São a teoria das necessidades. Quais são as necessidades que nos levam a ficar motivado? Então, nessa pirâmide, nós temos a base da pirâmide, que é o quê? É tudo aquilo que começa a fazer sentido para a nossa motivação, que é o quê? São as necessidades fisiológicas, que é o quê? A alimentação. Você trabalha, às vezes, para ter uma alimentação melhor, não é? Ah, eu estou comendo arroz e feijão, estou comendo não sei o quê, você vai se motivar, você vai querer o quê? Não, eu quero comer agora um bife. Pô, agora eu vou convidar o sótão para poder almoçar comigo fora. Então, essa necessidade fisiológica. A gente tem depois, na segunda etapa, quando a gente consegue superar essa, a gente entra na fase da segurança. Que é o quê? É a orientação no trabalho, Eu a consegui achar segurança aqui, de estar trabalhando. consegui Oi? achar aqui, vai parecer invertido para as pessoas, mas de qualquer forma está aí a pirâmide que ele está falando. Ah, tá vendo como é que isso é bom? É exatamente Ah, isso. Então você tem toda ela aí. Isso é meu garoto. Bom, então você tem lá, o seu vermelho aí corresponde à parte fisiológica. A segunda etapa, que é o laranja, você tem ela como sendo segurança. A terceira etapa da pirâmide é o afetivo e o social. A quarta é a estima ou a autoestima. E no topo, né, dessa pirâmide é o quê? É a sua realização. Então, o que, que você busca para estar motivado? Quando você está no topo da cadeia, você já superou cada etapa dessa da pirâmide, cada degrau dessa da pirâmide, você tem o quê? É um desafio, que é o quê? Trabalhar, criar, ter autonomia, participação nas decisões. Então, aí você entra com o quê? Com a sua autorrealização. E se eu consigo estar dentro dessa pirâmide, nessa cadeia, de forma bem segura, bem certa, eu posso dizer que eu vou estar motivado. Então, a motivação ela é vista como um processo responsável pela intensidade, pela direção e a persistência do esforço que a pessoa alcança numa determinada meta. Então, a motivação ela vai ser diferente da satisfação. A motivação ela é inerente o quê? À natureza do indivíduo. certo. Não importa a natureza do indivíduo. A satisfação ela se relaciona com o ambiente ou com as condições do trabalho. Essa é a diferença. Então, motivação, ele é o quê? Ele é um combustível individual necessário para gerar as energias. Então, manter-se motivado é sentir-se capaz de conquistar os objetivos, superar obstáculos. Então, ou seja, você é o próprio protagonista da sua estrada da vida. E aí a gente tem uma outra etapa que é o quê? Que faz parte do processo de motivação. É o quê? É o incentivo. E o incentivo são duas coisas ligadas, porém elas são bem diferentes. O incentivo é aquilo que a empresa pode oferecer para engajar o quê? O seu colaborador, o seu funcionário. Então, tudo aquilo que eu ofereço, por exemplo, se o colaborador alcançar a meta, eu vou pagar um almoço, ou eu vou dar uma premiação, ou eu vou dar uma moção. Então, na realidade, o que, que acontece? A gente tem um incentivo que gera a motivação. Elas estão diretamente ligadas, porém ela tem as suas propriedades únicas. Elas são bem distintas. Então, se o colaborador, esses são bem incentivados, eles vão alcançar as metas. Então, são coisas muito importantes.
A gente tem um outro fator muito importante nesse processo de motivação, que é a parte da liderança, a motivação na liderança. Então, você sabia que a motivação de um time inteiro ela pode estar relacionada à motivação do seu líder? Se você Do não tem seu? um líder, você sabia que a motivação ela também pode ser diretamente ligado ao seu líder, ao seu responsável, ao seu gestor, ao seu chefe? Ele é uma das molas primordiais para o seu processo. Pois se ele está desmotivado, o que acontece? Ele vai te passar um. Imagina você, vamos trabalhar com uma realidade, assim, um exemplo mais real. Imagina você, se você chega na escola e chega lá, a sua gestora, né, a sua chefe, está desmotivada, você vê, ah, não, só, isso aí, depois a gente vê isso. Poxa, não, vamos fazer uma outra hora. Pô, então, agora, você chega lá e tem, não, ô Solta, vamos fazer isso, porque isso aqui vai gerar isso. Então, ela te motiva. Então, se eu tenho um gestor motivado, ele é um fator muito relevante para o meu crescimento. Para mim, a motivação está em dia. Até aí tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilaço, né? Então, a gente tem alguns processos de melhoria, tanto na organização pública quanto nas privadas, a gente precisa conhecer, é fundamental a gente conhecer os ambientes e as suas especificidades. Eu preciso entender. Então, quais são os elementos que a gente precisa entender nesse processo? Precisa saber o quê? Condições de qualidade de vida, diminuição do absenteísmo e na rotatividade. Se eu tenho hoje um processo de melhoria, ou seja, se eu me preocupo com a qualidade de vida do funcionário, eu estou fazendo com que ele se sinta motivado. Então, vamos trabalhar isso dentro de uma realidade. Imagina você chegando, eu sou seu gestor, sou o seu responsável, e falo para você, Soto, você chegou para mim, eu falo assim, e Soto, como é que você está? Como é que está a condição da tua vida? Como é que você está lá? Está tudo bem? Está tranquilo? Você está... Como é que estão as coisas? Eu preciso entender qual é a sua qualidade de vida, como é que você está em casa. Imagina você estar trabalhando e falar assim, poxa, eu estou em casa, todo mundo passando mal, eu estou em casa sem alimentação. Ou então o transporte que eu pego é horrível, ou pego mais tarde. E a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. Mas são coisas que são muito importantes, qualidade de vida. E se eu tenho isso, se eu dou isso, essa condição, eu faço o quê? Eu diminuo o absenteísmo. Ou seja, vou ao médico, ou falta amanhã, ou falta não sei o quê. Isso é a parte de absenteísmo. Você está sempre buscando algo para não estar presente no seu local de trabalho, para produzir. Então, isso são processos de melhoria que a gestão pode fazer e que a empresa pode fazer e que as organizações deveriam se preocupar. Isso, por sua vez, ele vai gerar o quê? Um turnover, ou seja, uma rotatividade de funcionário muito menor. Porque se ele está tranquilo, se ele está satisfeito, se ele está contente com a empresa, com a liderança, ele dificilmente vai. Eu costumo brincar muito, eu falo muito isso, né? Quando você está insatisfeito no local, que você tem algum problema, você pega o ônibus atrasado, você dá topada no meio-fio, você faz tudo, não é isso? Você chega atrasado, não, tem que ir no médico. Então, isso são fatores diretamente ligados, e são processos de melhoria que a gente dentro da motivação. Eu motivo o funcionário. E os fatos que isso vão me trazer são provavelmente muito positivos, porque eu diminuo todo esse processo. Então, o que acontece? Há muito pouco tempo, as preocupações latentes no mundo corporativo era proporcionar aos trabalhadores o quê? A satisfação de tê-los motivados no local de trabalho. Então, a gente via muito isso, né? Você tem que ter o trabalho direitinho, você tem que ter uma cadeira, não sei o quê, você tem que estar... E isso era uma preocupação muito grande lá atrás. A gente tinha muito isso, a gente via muito isso. Hoje, a gente consegue ver êxito em tarefas inerentes a cada função que permite o aumento da performance da organização, que é quando a gente começa a falar do sistema de remoto. Então, hoje eu não preciso só estar bem na empresa, né? É óbvio, se eu tenho uma satisfação de estar lá, de eu estar motivado no trabalho, é óbvio que eu vou produzir muito mais. Mas isso hoje também já está começando a desencadear lá para a área de trabalho remoto. Então, primeiramente, é necessário que
que se conheça bem o profissional que você está trabalhando, né? Isso é que precisa ser desenvolvido. Saber que que irão desenvolver nas suas tarefas, o que estão fazendo no seu dia a dia, né? Eu fui contratado para administrativo, mas está fazendo, sei lá, algo de arquivo, isso é inerente, não é? Então, eu preciso entender hoje o profissional que eu tenho, ou quais são as tarefas que ele desenvolve, o que ele está fazendo. Porque a partir dessa nova perspectiva, a gente começa a conhecer e fazer o quê? Um processo de direcionamento de tarefas mais corretas. Então, o gestor, para esse tipo de processo, que é o quê? Que é gerar os objetivos e as metas, quando eu conheço o meu profissional, que eu conheço as atribuições, que eu conheço todo o processo, o que acontece? Ele precisa ser o quê? Precisa ser claro. Esse é o plano de governo que traçamos, ou essa é a estrutura que a empresa pretende chegar, aonde ela quer chegar. Então, é por isso que é preciso que cada um execute a sua determinada tarefa. Ela tem que ser entendida. E a gente precisa ser claro. Então, para eu traçar objetivo, traçar metas, eu preciso saber o quê? Aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas. Então, os profissionais eles podem estar produzindo tanto de casa ou até atendendo às expectativas, não pode? Como ele poderia estar lá na empresa. Ele pode. Então, em casa eu vou atender perfeitamente, eu vou ter lá tudo de bom, de resultado. Então, assim como qualquer outro funcionário, precisamos de quê? De uma direção clara. Não adianta pegar só, você vai ficar em casa, você vai trabalhar remoto. Tá, mas aí para onde você vai? O que você vai fazer? Não, faz alguma coisa. Produz alguma coisa. Então, assim, eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas a gente precisa entender isso. Eu preciso ter o quê? Objetivos. Eu preciso saber quais são as metas da empresa. Que se isso não ficar claro, eu não tenho colaborador alinhado com o objetivo, com o que eu quero, como que eu vou definir como tarefa, como meta para ele. Ok? A gente vai começar a entrar agora numa coisa muito importante, que é o quê? É o foco na produtividade e no desempenho. Então, o trabalho remoto existe por vários motivos. Isso já é claro para todo mundo, né? São vários os fatores. Então, principalmente a relação de produtividade e desempenho. Esse é um dos fatores que mais preocupa. O que acontece? Quais são, vamos tentar ser um pouquinho mais claro, quais são os benefícios que pode gerar a melhoria desse trabalho? Você consegue me falar alguma coisa? Não, né? Você lembra assim, de alguma coisa que pode gerar Não o exatamente. trabalhador? Então, deixa eu tentar reformular a pergunta. Então, assim, o trabalhador remoto, ele existe por vários motivos, principalmente na relação à produtividade e desempenho. Elas têm que estar alinhadas. Então, o profissional deve usar o quê? Os benefícios da melhor maneira. Então, deixa eu ilustrar um pouquinho. Quando você se desloca para a escola do legislativo, quanto tempo você gasta? Aí vai Uma variar, né? hora, duas Depende de horas? trânsito e tudo, mas acho que a média de todo Né? mundo é pelo menos uma horinha por dia, né? Pelo menos, né? Então, esse benefício de você estar trabalhando remoto, ele vai gerar uma produtividade maior. Ele vai te beneficiar. Porque você vai dormir um pouco mais, não é isso? E você vai trabalhar um pouco mais, porque você não precisa pegar essa uma hora de condução. Você está calculando uma hora só de deslocamento na condução, mas e até chegada ao local. Sim. Então, isso tudo ele tem que estar, ele tem que ser entendido como uma forma de benefício. Então, em poucas palavras, o que a gente pode produzir? Eu produzo melhor, né? É uma outra coisa que a gente fala muito e que tem muito problema, quem trabalha no sistema home office ou no trabalho remoto. Se eu produzo melhor à noite, o gestor precisa permitir que eu produza durante esse período? Claro, o serviço remoto, ele foi feito para isso. Ele foi feito para você desenvolver a sua meta, entregar o seu produto final, mas independente do horário. Por isso você trabalha remoto. A melhor horário para você poder trabalhar. Então, eu prefiro trabalhar de meia-noite a 1 da manhã, ou de 1 da manhã às 5 da manhã.
Não importa, você que vai compor. Você precisa trazer resultado. Então, eu produzo melhor à noite. O gestor precisa permitir que essa produção seja o quê? Durante esse período. Ela não tem que se incomodar. Ela tem que se incomodar com o que foi traçado de meta e com relação ao resultado. Então, o resultado do trabalho é sem restrições. Não tem esse problema de restrição. Então, a gente entende o quê? Embora a produtividade ela possa ser percebida, o trabalho realizado remotamente, muitas das vezes ele pode até, e vai acontecer, a gente sabe disso, é o quê? Exceder a carga horária. Ninguém consegue remoto trabalhar 5, 6 horas. Acaba trabalhando 8, 9, 10 e vai por afora. Não é verdade? Você acaba Sim. fazendo. Ah, não, vou pegar as 7, aí você acaba estendendo. Então, você, por si próprio, já acaba produzindo muito mais, né? Então, é preciso garantir que o profissional remoto ele também seja reconhecido como inúmeras contribuições que está fazendo para a empresa. Então, a gente precisa do reconhecimento. A produtividade e o reconhecimento são fatores muito importantes. Não adianta eu colocar você para produzir e eu não reconhecer o seu valor. Eu preciso reconhecer o valor do profissional. Não importa ele se ele seja presencial ou se ele seja em atividade remota. Eu preciso retribuir, agradecer, reconhecer. E esse reconhecimento ele tem que ser de uma forma ampla. Todos têm que estar presentes, todos têm que saber. É muito bom, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, as reuniões. Aliás, vamos até entrar direto nesse negócio. Por exemplo, uma organização e disciplina que nós temos que ter. Então, em toda reunião, seja ela você e mais uma pessoa, ou em coletividade, que você chame, faça uma chamada em grupo, é importante que comece a reunião fazendo o quê? Um checkpoint pessoal. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Está correndo tudo bem? Você está satisfeito? Tem algum problema? Não está? Então, eu preciso fazer, eu preciso entender o que está acontecendo. E se eu preciso entender o que está acontecendo, vai de encontro que eu estou lá atrás. Eu estou te motivando, estou querendo saber. Ah, olha, legal, eu vi que você está fazendo isso e percebi. E olha, eu notei, isso eu estou fazendo numa chamada em grupo, numa reunião em grupo. Né? Eu estou falando, olha só, Solto, caramba, seu trabalho foi muito legal, foi muito produtivo, eu vi, isso gerou isso. Então, isso tudo é muito importante, o reconhecimento. E aí a gente faz o seguinte, as reuniões, e isso é uma outra coisa que é muito importante, as reuniões de videoconferência, por exemplo, é muito importante acontecer o que nós estamos fazendo agora. A câmera está aberta. Por quê? Nós, seres humanos, precisamos olhar olho no olho. Isso é fato. Então, se eu faço uma reunião onde eu não vejo o que o meu gestor ou o que os meus colegas estão vendo, eu posso estar do lado de cá pensando o seguinte, caramba, todo mundo está falando que é lindo, maravilhoso, mas se eu for olhar para a cara dele, está com aquela cara de nojo. Então, a gente recomenda que faça reuniões com videoconferência com câmeras abertas, porque ela faz toda a diferença. Olhar no rosto é muito importante, muito importante. Então, dentro dessa organização, a gente precisa manter uma boa conversa sobre o que as pessoas fizeram no final de semana, se elas estão se adaptando ao trabalho remoto. Porque nem todo mundo se adapta ao trabalho remoto. Então, eu preciso saber. Por exemplo, você pode ter uma facilidade, pode se adaptar muito mais para um trabalho remoto do que o seu colega de trabalho. E se eu que estou do lado de cá, enquanto eu sou o gestor, eu não procurar saber isso, pegar um feedback de você, e aí a gente, só para ilustrar, a gente pode trabalhar, hoje o RH usa muito isso, que é uma pesquisa de clima, uma pesquisa de satisfação, ou você mesmo, enquanto gestor, fazer essa própria pesquisa no momento da abordagem, da conversa. E aí, como é que está? Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Você está bem? Está confortável? Não está? Então, isso tudo é muito importante dentro da organização e dentro do processo de disciplina que você tem. Uma outra coisa que é muito importante e que nós sentimos falta, que são o quê? As conversas de café. Lembra disso? Ah, vamos aí, vamos ali tomar um café? Isso é maravilhoso, né? Quem nunca parou o trabalho para tomar um cafezinho no corredor? Às vezes só falava que ia, né? Na verdade, nem voltava, né? Não é isso? Então, a gente tem muito essa facilidade no presencial. E a gente pode fazer isso também o quê?
Pode fazer isso remoto. Faz o seu café e faz o meu aqui, vamos juntar, vamos misturar o café. Então, a gente tem que, na realidade, trazer para a realidade virtual algo que nos torne como se estivéssemos bem próximo da realidade do dia a dia de trabalho. E isso eu gero a motivação para o trabalho remoto. Porque o trabalho remoto, na maioria das vezes, ela é o quê? Eu e eu, sozinho. Então você fica muito individual, você fica muito para si, né? Você não tem ninguém para dividir. Então, possível também realizar, por exemplo, sorteio. Você deve ter escutado falar tal de Slack, né? Que é um sistema que você tem, você pode até criar sorteios, né? Então, motive ele com isso, faça reuniões semanais e crie. Vai lá, vamos fazer um sorteio. Ó, semana que vem, quem perder vai, ou quem tiver menos resultado, qualquer coisa assim, vai fazer o café e vai mostrar o café para a gente. Esse vai ser. Então, essas criatividades, elas são necessárias para a gente ter todas aquelas pessoas que estão trabalhando remoto, e não só o remoto, como também o presencial, ele esteja motivado. Então, a gente precisa isso, tem que criar um ambiente profissional virtual capaz de gerar o quê? Canais de conversa para assuntos específicos, organizar rotina de trabalho, permitir focar nas tarefas de maneira instantânea. Então, tudo isso faz parte do processo de organização, o processo de motivação, o processo de disciplina, porque você também tem que ter o seu processo de disciplina. Dúvidas? Estou indo bem? Não, Estou tem indo muito interações rápido? aqui. Se você achar que é o momento, tem duas interações. Vamos lá. Uma é quando Vamos você lá. falou do amor, né? De amar o que você faz. Teve a Marizi falando que ela também acredita nesse amor e a presença divina está até interagindo bastante com a gente também falando que isso é importante. Aí o desafio é você falar sobre como a gente consegue manter um certo grau de produtividade e motivação sem amar o que você faz de repente naquele momento e também não pode largar aquele trabalho, enfim. Na realidade, o ideal para que a gente possa ter sucesso e fazer isso realmente bem, né? Bem feliz, é a gente amar o que a gente está fazendo, ou seja, quando eu me preparei para algo que eu me identificava e por isso eu produzo melhor e eu tenho amor. Mas a gente tem um outro setor, uma outra segmentação, uma outra análise para ser feito em função da satisfação do amor, que é dentro daquela pirâmide que a gente falou lá de Maslow. Por exemplo, é, foi Marizi que você falou, não é isso? Imagina, Na verdade, isso, e presença divina. Elas concordaram com você que o amor é então, importante. Eu só pensei, a de repente, presença. desafiar você a falar como ser produtivo e tentar manter a motivação sem necessariamente estar amando o que você está fazendo naquele momento. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar então comigo. Eu hoje preciso fazer uma viagem para o exterior. Eu estou trabalhando com vocês e eu tenho um desafio que a minha. Lembra, estou lá no topo daquela pirâmide de imagem, né? Autoestima. Eu preciso. Certo? E aí eu tenho hoje, se eu alcançar minha meta, uma bonificação de, digamos assim, uma passagem para ir para onde eu quero ir. Eu me automotivo e eu vou fazer aquilo ali e vou começar, e aí é uma questão de doutrinação, né? A gente começa a pegar gosto também pelo que a gente faz, pelos desafios que a gente encontra, ou com saciar as necessidades que nós temos, os nossos desafios. Eu desafio as pessoas que estão presentes aí, que estão nos acompanhando, que me digam quantas delas que são casadas, que casaram, dizendo assim, casei amor por amor. Não, né? Casou no processo de gostar e foi consolidando, foi construindo. Então, a empresa ela também vai ser assim. Nem sempre você produz ou você está onde você realmente ama, mas eu posso transformar aquele meu trabalho num amor. Basta a forma que eu vou te conduzir, a forma como eu vou te liderar, a forma como eu vou mostrar para você o que você vai fazer e quanto aquilo ali te motiva. Então a gente fala, né? A gente usava muito isso, né? Que a motivação é intrínseca. Ela está lá. Eu preciso só mexer. Preciso fazer isso se tornar uma realidade. Respondido? Sim, eu acho que sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de estabelecer horários.
Indiferentemente de você estar no presencial ou você estar no remoto, você tem que entender que você precisa criar critérios, você precisa estabelecer horários. Então, eu tenho que ter meu horário para começar a trabalhar, eu preciso ter meu horário para almoçar, eu preciso ter meu horário para pausar, enfim, encerrar até meu dia, eu preciso disso. Então, eu tenho que criar esse estímulo, eu preciso fazer essa regra. Então, por exemplo, né, seria perfeito se todos pudessem receber a quantia mensal específica, e aí, desculpa, eu falo sobre isso com relação ainda na motivação, né, que é a estrutura de trabalho remoto. Então, se eu pudesse ter, por exemplo, uma ajuda de custo pelos meus gastos, sobre internet, luz e algumas outras despesas que eu tenho quando eu uso remoto. Isso me motiva? Isso te motivaria? Sim, Soto. Te motivaria? Talvez, Talvez? talvez. Então, digamos o seguinte: eu sou o gestor, eu detenho a empresa é minha, e eu digo para você, Soto, você vai trabalhar remoto. Qual o seu custo hoje de internet? Ah, eu gasto, sei lá, R$ 100. Ótimo, perfeito. A partir de hoje, você vai trabalhar remoto, eu vou te dar uma ajuda de custo. Eu vou entrar com 50% do seu custo. Seu olhinho brilhou, ô Soto. Eu vi, e não é verdade não, tá? Mas seu olhinho brilhou. Seu olhinho brilhou. Então, a gente também tem que entender isso, né? O apoio financeiro ele faz parte do processo de motivação. Então, não adianta eu ter alguém remoto e não me preocupar com isso. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente está trabalhando isso, eu estou falando isso, numa empresa talvez que tenha uns 5, 6 funcionários, mas imagina hoje no universo de 1.000. Vamos trabalhar diferente, vamos trabalhar, por exemplo, hoje até essa empresa tem estrutura e ela que está nesse processo, que é a Google, mas imagina se a Google fizesse isso para todos. Não, né? Não consegue. Então, ela trabalha pontual na necessidade, na demanda dela. Por exemplo, um diretor, um cargo um pouco mais elevado, ela assume todas essas despesas. Mas no processo de contratação, lá atrás, quando você vai virar funcionário, isso já está embutido no seu recebimento. Então, ele já é claro. Que é diferente do que a gente está trabalhando hoje remoto, por questões, por exemplo, de uma epidemia. E aí, no caso da epidemia, aí sim, seria uma forma do gestor, né, da empresa, entender como uma forma de apoio financeiro. Então, é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de documentação. O trabalho remoto, ele demanda de alguns processos, né? Eu preciso chegar e ter um notebook. Eu preciso ter uma boa internet. Eu preciso ter determinadas coisas que eu tenho que programá-las. Então, é das coisas mais triviais e mais complexas e importantes que você tem nos processos de documentos, você existe sempre a achar necessário, não é isso? Preocupar-se Sim, com backup. Alguém se preocupa? Principalmente quando você está trabalhando remoto. Né? não muito. Dúvida? Não muito, né? Nós temos ciência disso, que hoje a gente tem a versão do sistema de nuvem, né? A gente hoje armazena em nuvem, né? Hoje a gente já tem essa facilidade e acho que é uma coisa Compartilhamento de que arquivos, né? Fica um pouco compartilhamento. mais fácil. Exatamente. Mas antigamente você tinha que levar, né? Você já pensou? Você lembra? Você é novo, você não passou por isso. Mas você tinha aquele elefante E, branco, né? não, tinha E aí, disquete, né? Aquele chão que. exatamente, disquete. Imagina, carregar disquete. Envergou no bolso, envergou em algum lugar, acabou, você perdeu o arquivo todo. Então, a gente recomenda, dentro dos processos que você constrói, que você trabalha remoto, preocupe-se sempre com os backups, arquivos em nuvens. Então, a gente precisa. É bem verdade que muitas empresas hoje, você consegue trabalhar dentro do próprio sistema. Ela te dá o link de acesso. Né? Você trabalha no sistema próprio. Então, você está em casa, você usa só a sua internet, e o resto você está trabalhando, está rodando o tempo todo no sistema da empresa. Então, se você não tiver esse sistema da empresa, não esqueça, pelo amor de Deus, faça um backup. Botem na nuvem, bota lá onde você quiser. Cuidado com a chuva, porque a nuvem tem chuva, né? Mas a chuva não derruba nada, né? Parte de insegurança. Quem trabalha de casa, ele vai ter sempre uma dúvida.
Isso é normal do ser humano, né? Quando você está trabalhando em casa, você fala assim, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou trabalhando correto? Será que tem alguma coisa? Sempre tem esse será, né? Sempre será que estou fazendo certo. Então, o trabalho remoto ele gera muito isso. A gente, quando está trabalhando fisicamente, se você tiver uma dúvida, você vira para o lado da sua cadeirinha e pergunta, né? Amigo, será que eu estou fazendo isso aqui certo? Será que é isso que está sendo pedido? Ou você levanta e você vai lá. Só que quando você está sozinho, como é que você faz? Caramba, vou ou não vou? Então, a gente precisa ter o quê? Alguns processos. Então, se não há um processo no qual a pessoa expresse o que está fazendo, a insegurança, ela vai permanecer. Não adianta. Eu tenho que dividir esse momento meu de não estar conseguindo. E aí a gente tem o quê? A gente pode falar esse processo entrando dentro da parte da transparência e clareza. Isso é uma coisa muito importante. Então, você tem a dúvida, você tem a incerteza, e muitas das vezes você não fala, né? Você fica naquele negócio, ah, meu Deus do céu, ou por medo, por alguma coisa. Então, normalmente o colaborador que ele trabalha no escritório da empresa, ele geralmente conhece e entende o processo, o fluxo, né, de como é que funciona na empresa, como é de um jeito, como é do outro, o que é necessário, o que não é aquele a pessoa do lado que você consegue falar. A gente, quando trabalha no remoto, muitas das vezes a gente não conhece. Quantas vezes você é contratado para fazer um trabalho remoto, e hoje em dia com a CLT permitindo isso, então está uma coisa bem fácil de acontecer, né? Você não conhece o fluxo da empresa. Então, é uma informação que o quê? Que deveria ser passado pelo líder, né? O líder que deveria ter esse feedback. Olha, a gente está fazendo isso, por questão disso, por questão daquilo, por questão de não sei o quê. Então, a transparência, a clareza do que você está fazendo, do que você vai fazer, ela é muito importante. A gente fala muito isso lá na gestão, lá na liderança, que é cada vez mais o colaborador, o funcionário, o empregado, como se queira colocar, o estatutário, ele tem que saber qual é o objetivo. E a gente vê muito isso, né? A gente fala muito isso. Hoje toda empresa tem os 3 elementos básicos, né? Que é a missão, visão e os valores. Coisa que antigamente a gente não tinha, não conhecia. Então, essa transparência é muito importante. E a transparência ela tem que ser o quê? Ela é uma coisa fundamental. Ela tem que ser uma coisa de todas as partes. Não só de quem está fazendo a remoto e de quem está passando. Por quê? Na realidade, o que acontece? Às vezes, a gente quer ser simpático, né? Não, tá legal, tá perfeito. E, poxa, não, ótimo, maravilhoso. E muitas das vezes isso não é realidade, isso é ruim para o colaborador. Porque ele continua fazendo a coisa achando que está certo, que está correto, e na realidade aquilo não está. E mais tarde ele vai descobrir que aquilo ali, o cara falou que estava certo e aquilo estava errado. Então é muito pior. Então você naquele momento motivou, mas a partir do momento que você perdeu a confiança no seu líder porque ele não foi transparente, ele não usou da realidade, você deixa de acreditar nele. E aí como é que você produz? Aonde vai a sua motivação? Aonde vai a sua autoestima, né? Você precisa disso, você vive disso, né? Então, assim, é muito complicado. Então, seja transparente. A transparência é fundamental em qualquer uma das relações, tanto dela remota quanto ela física. Seja transparente, seja honesto. É bom, não é, não deixa de ser. A gente fala também, a gente tenta passar um pouquinho sobre a parte de canais de comunicação. Sempre no trabalho remoto, a gente tem que criar alguns canais de comunicação. Então, a gente pode, por exemplo, tudo que for urgente, a gente trabalha isso em forma de mensagem. Então, a gente tem mensagem urgente. Ou você vai ligar, ou você vai usar o Zap, por exemplo. Então, está ali. Eu tenho um canal de comunicação. Você está lá fazendo o seu trabalho lá remoto. Você teve um problema, você corre. Ou você vai me ligar, ou você vai usar o Zap. Fora disso, vão continuar utilizando o quê? O Slack, chat, e-mail. Então,
a gente precisa também entender que nós temos que ter canais de emergência. Ou a gente brinca, né? É como se tivesse um telefone vermelho. Pegou, é o Zap, né? O WhatsApp, ou é uma ligação, pô, vou atender porque realmente é um problema. Agora, não faça disso uma coisa rotineira, né? Então, por exemplo, caiu minha borracha, eu vou pegar e vou ligar. Não. Priorize. Entenda o que é urgente. Saiba o que é urgente e o que é menos urgente. E use os canais, as ferramentas, conforme elas são propostas, até para que o trabalho produza melhor. Então, o trabalho remoto ele costuma aumentar a produtividade média, em função de tudo isso, né? A parte de economia de tempo, a parte de engarrafamentos, tudo que a gente já falou anteriormente. Então, esses canais de comunicações, eles vão nos ajudar. Então, lembra que você liga para o seu gestor lá e fala assim, baixinho, né? Vamos ver se é assim. Chefe, hoje eu estou atrasado porque meu trem furou o pneu. Né? Ou então manda o zap, chefe. Caiu um raio no ônibus que eu estava andando. Então, utilize os canais de comunicação para coisas importantes. Não utilize isso por uma questão só de fazer. Tá? E a gente precisa saber que o trabalho remoto ele vai aumentar a produtividade média, sim. Isso já foi comprovado, tem um estudo, se não me falha a memória, que tiveram empresas que já tiveram quase que 55% de aumento na parte de produtividade. Foram algumas estatísticas que foram divulgadas aí. Então, a gente precisa ter alguns rituais, tá? Nos modelos remotos. Então, eu acho que eu anotei algumas coisas aqui para falar sobre isso, mas está lá na frente, eu não consegui acompanhar. Mas vou chegar lá. Calma. Você fica me olhando, eu fico nervoso. Mais alguma pergunta aí ou quer deixar tudo para o final? Só? Tem uma, se você achar que é o momento de responder agora, ele falou, na verdade, até lá no início, o Wellington. Ele fala que trabalha Sim. numa Câmara Municipal aqui no estado do Rio, está trabalhando remotamente, mas sem ter muito uma orientação específica da chefia. Como é que faz? Como é que é o nome dele? Wellington, né? É. Wellington, né? Wellington, olha só. Eu falei anteriormente, e eu falo muito isso, eu preciso entender primeiro o que o meu colaborador, o meu estatutário, o meu, como a gente queira dar o nome, meu servidor, eu preciso primeiro entender o que ele foi designado. Então, gente, só para ilustrar, tá? Então, olha, você é um auxiliar administrativo, você vai produzir toda a parte de protocolo disso, 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 disso e disso. Então, a partir do momento que eu saiba das atividades que são pertinentes àquele colaborador, eu consigo ajudá-lo a ter o quê? A produção que eu preciso. Não adianta, e assim, por favor, não é crítica, é uma forma que a gente consegue enxergar. A gente tem alguns problemas no servidor público que muitas das vezes o servidor a gente não consegue nem saber que ele existe. Por quê? Porque a gente tem uma rotatividade muito grande. Então, você está no setor aqui hoje, amanhã você está em outro, está por aí fora. Então, você não consegue identificar quais são as necessidades. E, muitas das vezes, a gente não tem nenhum plano de cargo e salário, não tem nenhum histograma de função, não tem um organograma, estrutura. Então, assim, se eu não consigo entender isso, se eu não consigo saber, como é que eu vou ajudar uma pessoa que está sob a minha liderança? É a mesma coisa que eu falo assim, só tu vai trabalhar remoto e eu não sei o que você faz. Como é que eu posso te ajudar? Então, lembra que eu falei um pouquinho mais atrás sobre a liderança, que é aquela conhecer o pessoal, saber o que está acontecendo? Então, se eu todos os dias de manhã, né, ou de tempos em tempos, grande Solton, como vai? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Está tudo tranquilo? Como é que está o serviço? Está tendo alguma dificuldade? Não está tendo? O que você está executando? Olha, nós traçamos isso de meta, acompanhar o processo. Mas às vezes a gente tem um problema, e que é comum, isso aí na pública, na privada também, muitas das vezes o gestor não conhece para poder cobrar o que vai ser feito. Então, exemplo, né? Fulano de tal vai fazer alguma coisa. Ótimo, tá bom. O que ele vai fazer? Ele vai varrer o quintal. Eu nunca varri quintal, não sei como é que eu vou varrer o quintal. E aí eu pergunto,
como eu vou cobrar algo que eu não sei fazer? Então, tem vários fatores que geram esse tipo de resultado, né? Eu não tenho como cobrar, não sei como cobrar. Ok? Respondi a pergunta dele? Ele, na verdade, está ausente de direcionamento, né? Ele Sim, está porque, falando até na realidade, tá quem complementando botou aqui, ele na cá... verdade, ele não é do Tá, Rio, ele é da Bahia, é oficial legislativo do quadro efetivo. O problema é que meu chefe não conhece nada de processo legislativo, aí, Irecê, na Bahia. viu o que eu falei? Ele desconhece. Se eu não conheço, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te cobrar alguma coisa se eu não sei? Mas o que o pobre do Wellington faz, rapaz? Ele vai lá, procura o chefe, tenta conversar. Na realidade, o que ele teria que fazer? Aí é meu entendimento. Primeiro, ele conhece a função dele, ao que, na realidade, ele é estatutário ou ele é comissionado, ou ele é prestador de serviço. Segundo, se ele é concursado, ele fez o concurso para essa área e ele conhece quais são as atribuições pertinentes a esse cargo, ok. Se é pertinente, eu vou até o setor, como funciona isso? Ok? Porque ele, mesmo estando remoto, ele precisa, acredito eu, que pelo menos uma vez ou duas no mês, estar presente. Ele vai ter que assinar ponto, alguma coisa assim, né? Acredito eu. Então, a partir do momento que ele vai até lá, ele compartilha o conhecimento dele e buscar se realmente aquilo ali é uma realidade junto ao setor que ele está. E às vezes ele é concursado, vamos supor, ele passou lá como, sei lá, procurador, mas o cara está fazendo gestão, está em administração, não tem nada a ver. Então, o ideal é ele compartilhar com o gestor o conhecimento que ele já tem e aplicar isso no setor e transformar isso na realidade que ele está vivendo. Isso vai ser bom para os dois. Isso vai gerar o quê? Fruto, resultado. Perfeito. Dúvidas? Acho que não, acho que Ah, foi, agora foi. agora foi, né? Então, comunicação virtual. A cultura da empresa, ela pode se perder no trabalho remoto, na comunicação virtual, naquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Aquelas reuniões onde os colaboradores eles se encontravam uma vez por mês, almoçavam, isso pode, né, deixar de existir e isso vai acabar afastando um pouquinho, né? Então, já falei isso anteriormente, né? Criar as alternativas, ou pelo menos, por exemplo, é o Wellington, né? Que está lá da Bahia, Isso, não foi? isso, O isso. próprio caso do Wellington, né? O gestor para assim, vamos fazer um encontro, vamos almoçar. É lógico que a gente vai respeitar aqui 1,5 m, 2 m, né? E respeitando todos os critérios, todas as necessidades que são impostas hoje pela legislação. Então, vamos fazer isso e vamos conversar, vamos trazer isso para uma realidade do dia a dia. Então, e compartilhar, foi a resposta que eu dei para ele. Compartilhar o quê? O conhecimento dele junto às ações que devem ser feitas para poder melhorar. Porque muitas das vezes você também é ruim. Muitas das vezes você se sente mal, você se sente uma pessoa, um zero à esquerda, uma pessoa que não se sente um vazio, né? É o caso dele. Imagina, pô, estou um mês afastado. O que você fez? Nada. O que você produziu? Nada. O que você tem para fazer? Nada. Você é quem? Um nada. Então, isso incomoda. Isso gera uma falta de motivação da gestão junto ao próprio colaborador. Ele mesmo está se sentindo desmotivado. E isso é ruim. É muito ruim. Tá? Então, com relação a essa parte de comunicação, ficou tranquilo, né? A gente tem que ter uma comunicação sensata também, que é o quê? A gente tem que estar o tempo todo interagindo. A gente precisa estar falando, precisa saber, a gente precisa conhecer as metas, ela tem que estar bem claras, você tem que estar sempre alinhado, cobrando. Então, toda vez que for necessário, você se comunique. Então, dia a dia, por imagens estáticas, ou mesmo por vídeo, isso tem que acontecer. Faça. Não deixe a realidade a pessoa se sentir abandonada. Então, por mais que você tenha a liberdade de trabalhar remoto, deixe a condição de quê? De
a pessoa interagir. Então, nessa comunicação, ela tem que interagir, ela tem que trazer a pessoa para você. Aquilo que a gente acabou de falar do Edson. Ele tem que interagir. O gestor dele tem que falar, o rapaz, e aí, como é que a gente pode fazer? Você está sentindo mal? O que você precisa? Eu preciso ser sensato nesse aspecto, entender dessa forma. A gente também tem um outro grande problema, que é o tal de ruído na comunicação. Isso Se é presencialmente já complicado. acontece muito, você imagina virtualmente, né? Tá? A dificuldade de comunicação é muito ruim, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa administrar melhor. Então, evitem ruídos de comunicação. Disse-me, né? No presencial a gente fala o rádio corredor, né? Então, evite o corredor pelo zap, pelo qualquer coisa. Então, você tem dificuldade? Você está encontrando alguma coisa errada? Está tendo algum problema? Converse, vá lá, tire a diferença do que está acontecendo. Seja transparente, ó, não foi falado isso, não foi feito isso, não teve isso, não teve aquilo. É fundamental. Mais uma vez, são coisas que são pequenas, que a gente às vezes fala, né? Comunicação de ruído. A comunicação de ruído é um dos grandes fatores para acabar com a motivação do colaborador. Ele é um fator muito, muito, mas muito importante nisso. Então, a gente tem, vou falar um pouquinho sobre a humanidade sem procrastinação. Então, o que acontece? Não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Então, apesar de toda a nossa cultura ela ser formada pela interação um com os outros, o nosso convívio diário ele precisa ser o quê? Ter mais sensibilidade, né? A gente precisa ser mais sensível, né? A gente tem que ter mais, porque a gente está muito frio, né? A gente está muito, sei lá, não sei nem como é que a gente pode falar, né? Está muito individual, Esse, individualista mesmo, né? e esse distanciamento social parece que aumenta isso mais, né? Fica mais difícil manter o calor humano. Exatamente. Então, é sabido que algumas pessoas elas não funcionam se não for presente. Então, é uma outra coisa que a gente precisa entender, né? Procrastinação, eu ficar ali, né? Me procrastinar também no conceito de simplesmente me amoar, né? Fazer corpo mole, procrastinar mesmo, parar. Isso não funciona. Então, vá buscar. Por quê? De repente, essas pessoas, elas são pessoas que elas não sabem trabalhar remoto. Eu brinco muito isso, né? Vou trabalhar remoto. Aí tu, ai, pijamão, né? Pantufa Dia do, inteiro no do, do sofá vendo Mickey. televisão. Né? Então, assim, você acaba fazendo corpo mole. E entenda que o trabalho remoto, ele compreende começo, meio e fim. Você tem que ter responsabilidade. Você não está lá fisicamente na empresa, mas você está fisicamente aqui remoto. Você tem que cumprir uma jornada, você tem que entregar uma meta, você tem que entregar tudo isso. Então, pense dessa forma. Uma outra coisa que tem. Já acabou? Faltam 5 minutos. É isso mesmo? Não tem milhões de coisas para falar? Cinquinho. Paro? Você quer abrir então para mais alguma pergunta? Não, a gente Quer teve abrir mais interações que alguma? você foi respondendo ao longo da sua palestra, acho que não ficou nenhuma aberta, não. Tá. Então, deixa eu, então, nesses 5 minutos, aproveitar. Então, só recapitulando. Criar uma rotina é o passo a passo para alcançar o resultado. Okay? Então, a gente precisa saber disso. A gente precisa fazer o quê? A administração do tempo. A gente precisa o quê? Acúmulos de tarefas e identificação de prioridades. Eu não posso ter 10 tarefas que elas têm a mesma coisa. Eu tenho que saber criar o quê? Sequência de importância. Então, essa, primeiro, essa, aquela. Não adianta eu pegar só, toma, 10 coisas, todas 10 são prioridades. Não, eu tenho que mensurar isso. O que é maior prioridade e menor prioridade? Então, eu preciso entender isso. Eu preciso saber sobre o quê? Arriscar novas alternativas, eu preciso entender os motivos, as motivações individuais, eu preciso pensar no futuro. Eu não posso deixar de falar ou não falar apenas
o que você gostaria de ouvir. Eu preciso falar o que você gostaria de ouvir, o que você não gostaria de ouvir também. Eu preciso o quê? Reconhecer as boas atividades, as boas atitudes. Então, eu preciso também aprender o quê? Novos desafios. Apresentar desafios, ter desafios é uma coisa muito importante. Então, encorajar soluções criativas, que se eu faço você criar coisas novas, é bom para você, é bom para mim, eu estou te motivando. E a gente diria assim, finalmente seria o quê? Comunique-se. Seja transparente. Fale onde você tem seu problema, onde você não tem o problema, e que forma você precisa, o que você precisa para melhorar, e por aí afora. Então, o que acontece? Eu tenho dentro do conceito de organização, de estrutura, de empresa, o quê? Quais são os elementos da motivação? Eu tenho hoje definir objetivos, criar identidade, instituir normas, recompensas, clima de abertura intelectual de criatividade e promover o quê? Conhecimento mútuo, tanto da sua parte quanto da minha. A gente teria algumas coisas para a gente falar sobre satisfação, mas a gente já está na reta final, né? Eu separei algumas coisas, mas você me deixou perdido. Então, vamos lá. Deixa eu só rapidinho falar um pouquinho sobre a parte de satisfação, principalmente no setor público, que a gente encontra muito isso, né? A gente tem alguns temas que são recorrentes no setor público, que a gente vê o seguinte: serviço público, baixo engajamento e motivação, a gente tem falta de programas de capacitação, a gente tem pouco alinhamento e valorização da experiência do profissional, do servidor. Então, em suma, o que a gente pode fazer? Valorize mais o servidor público. É muito importante isso. Engajar a sua equipe para poder ter um norte e poder chegar a um resultado final. Acompanhar e auxiliar a execução de tarefas é muito importante. Não é só chegar e mandar fazer e acabou. Vai lá, acompanha. Lembra do Ed que a gente está falando? Se eu não conheço, se eu não sei o que você faz, eu não consigo acompanhar, não consigo saber se está fazendo ou não. E avaliar a execução das atividades. Outra coisa que não deixa de ser muito importante é feedback. Dê feedback ao seu colaborador. Você precisa de um retorno. Onde você está bem, onde você está mal, de que forma vai, do que você vem. É importante que o profissional tenha saúde para realizar suas tarefas, ter energia para dar o melhor, entre outros benefícios, como plano de saúde, assistência odontológica, que são ferramentas muito importantes para a gente poder fazer com que isso gere um retorno, né, uma motivação muito grande. Quando tiver faltando 3, você me fala, acabou? Faltam 1 minuto e meio, mais ou menos. Então, rapidamente, é uma pergunta que de repente vai acontecer e fica aí só para a gente poder ter noção. Forma de monitorar isso. Você pode fazer via login, via logoff, são maneiras de você controlar o funcionário. E o mais importante, reprograme-se. Para contribuir com o isolamento social, a fim de combater o disseminamento do vírus, as organizações elas percebem que seria necessário uma adaptação dentro da realidade. Isso é um texto que tem aqui. Então, vamos lá. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa ficar evidente que o processo de mudança nem sempre é muito fácil. Não é fácil. Então, às vezes é necessário não só se reorganizar nas tarefas, como a reordenação no modelo de trabalho clássico, né, que a gente tem, que a gente sai de trabalho lá, 20 pessoas juntas, e vai para a sua casa. Né? Então, novas formas de se organizar, propostas no pensamento, decidir como encarar a situação do cotidiano, como é que a gente vai conseguir mudar isso. A gente tem hoje uma descrição em inglês que é o mindset, não sei se você já escutou falar, que é uma forma de se organizar, ou seja, ele é mostrar o nosso modelo otimista, né? Ou pessimista. É a forma como a gente 30 foi. segundos. 30 segundos. 10, 9. Muito Só obrigado. Dá um recado rápido aqui, que assim, quem perdeu a live, né? Quem souber de alguém que possa ter interesse em assistir, vai estar amanhã no Facebook da escola também. Facebook/Escola do Legislativo Rio, tá? Te agradecer muito. Temos 8 segundos para você dar tchau também aí. Tchau. Obrigado à Escola do Legislativo.